Boa tarde. Espero que todos estejam bem. Vamos continuar com o texto dissertativo argumentativo, ou seja, o artigo de opinião. Então, o texto dissertativo argumentativo é uma tipologia textual que visa intervir diretamente nas opiniões, atitudes ou comportamentos das pessoas. E aí, nós vamos trabalhar hoje um artigo aí do livro, né? Que é Imigrantes devem ser bem-vindos. Então, o Brasil é um país fechado. Em 1920, 5,1% de sua população era composta por migrantes. Foi durante o governo de Getúlio Vargas que o Brasil se isolou e hoje tal percentual é de apenas 9%. Já países como os Estados Unidos, Austrália, possuem, respectivamente, 14% e 28% de estrangeiros. Também estamos em situações pior do que a do Japão, outrora bastante restrito à imigração. O país recentemente mudou sua orientação e alcançou 1,6% de estrangeiros em 2016. A nova lei de imigração despertou temores de uma abertura irresponsável das fronteiras brasileiras e uma invasão estrangeira. Nada mais incorreto. Nem a lei é excessivamente liberal, nem há hordas aguardando nas nossas fronteiras. Essa distância entre mito e realidade ficou evidente em uma pesquisa recente. Brasileiros supõem que 18% da população carcerária nacional seja composta de estrangeiros. O aumento verdadeiro é de 0,4%. Talvez motivados pelo noticiário internacional, muitos imaginam que o nosso país estaria ameaçado por uma nova onda imigratória. Infelizmente, não temos esse problema. Devo lembrar que não estamos em um país rico, pacífico e com um estado de bem-estar generoso. Estamos no Brasil. Tal como no passado, os imigrantes que aqui entrarem terão que enfrentar os mesmos desafios dos brasileiros, sem contar os problemas de adaptação usuais dos recém-chegados. Os contrários à imigração argumentam que os nossos migrantes seriam totalmente diferentes dos chegados há um século atrás. Essa xenofobia mal disfarçada repete velhos argumentos. Os japoneses eram independentes no começo do século XX, tanto que o Brasil só foi seu destino porque um acordo entre o Japão e os Estados Unidos em 1907 praticamente proibiu a entrada de nipônicos. No mesmo sentido, aqui houve aqueles que terminam a formação de quistos étnicos de imigrantes alemães, além de moralmente errado, não passa de fantasia a crença de que o governo é hábil para escolher os países mais apropriados de origem dos imigrantes. O melhor que podemos fazer para os imigrantes é facilitar a sua inserção. Como a capacidade institucional e financeira do Estado brasileiro em promover auxílio ativo aos estrangeiros é bastante limitada. Não cabe, tal como ocorreu no ano passado, subsidiar a sua vinda. Basta não atrapalhar ou realisticamente atrapalhar o mínimo possível. Ou seja, respeitando a lei de imigração, devemos reduzir controles, autorizações e burocracias que só dificultam a vida dos bem intencionados e não impedem a entrada dos pouquíssimos mal intencionados. Quanto mais fácil for aos recém-chegados cumprirem os terríveis passos para entrarem no mercado de trabalho formal ou abrir empresas mais benéficas, será a imigração para o país de destino. Então, bairro da Liberdade, em São Paulo, que concentra um grande número de imigrantes japoneses. A foto aí do livro.
O número de empregos no Brasil não é fixo. Imigrantes trabalham, mas também consomem. Além disso, eles trazem consigo novas habilidades e conhecimentos que, combinados com os fatores locais, promovem crescimento econômico. Não é necessário estudar história para verificar essa foto. Basta reconhecer as metrópoles mundiais como Londres, Nova York ou mesmo São Paulo para perceber que nelas pessoas de todas as línguas, cores, religiões para lá se deslocam em busca de um futuro melhor. Barreiras à imigração combinam mais com varguistas e estatísticas do que com os verdadeiros amantes da liberdade. Leonardo Monastério, que é pesquisador do IPA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, e professor de Economia da Universidade Católica de Brasília, e filho de imigrantes bolivianos. O que é varguistas? Adeptos da medida proposta pelo governo de Getúlio Vargas. E estatística, aqueles que apoiam a participação do Estado como empresário em alguns setores da economia. E aí vem agora as questões referentes a esse artigo de opinião, que nós já vimos, já estudamos aí um pouco, então aproveitando o livro didático, e nós vamos terminar aí com esse assunto. E aproveitando aí que é um conteúdo que está no livro didático, uma vez que é para se usar. Então, aí só recapitulando as características do texto dissertativo argumentativo, que defende um ponto de vista sobre determinado assunto. O ponto de vista é fundamentado com argumentos, né? Nós já vimos a estrutura básica, que é a introdução, ideia principal, desenvolvimento, argumentos e conclusão, confirmação da ideia principal. A linguagem ela tem que estar de acordo com a variedade padrão. O autor pode colocar-se de modo pessoal, primeira pessoa, ou impessoal, terceira pessoa, que são os verbos, né? Por exemplo, eu acredito, primeira pessoa. Quando vou falar acreditamos, terceira pessoa. Então, você pode usar dessa forma. Então, dentro dos textos dissertativos, nós temos argumentativo, artigo de opinião, aí vamos estudar também debate, editorial, carta argumentativa, resenha, Então, esses gêneros que eles também são, emite opiniões. O gênero artigo de opinião. O autor se posiciona acerca de uma questão polêmica de interesse público, apresenta uma polêmica, assunto que gera discussões e opiniões distintas. Essas opiniões afetam a vida de todos, interesse público, relevância social. Então, ela nasce dessa questão polêmica. O artigo de opinião nasce da questão polêmica. Há um debate e forma de participar da vida pública de uma comunidade, exercer o papel de cidadão. Então, quanto ao conteúdo, posiciona-se explicitamente em relação a uma questão polêmica, formular claramente a questão problema, tornar conhecimento do que já foi dito sobre o assunto e por quê, inserir a questão no contexto do debate, incorporar a posição de outras pessoas, que se concordo, se discordo, fundamentar, argumentar, ou seja, justificar a própria opinião com fatos, dados, que aí são no desenvolvimento, os argumentos, princípios, comparações, citação de opinião de especialistas, como nós vimos, os tipos de argumento. Argumentar significa convencer ou persuadir, É isso que precisa ser feito durante toda a produção com relação ao conteúdo do artigo. Para tanto, é preciso ter cuidado de não entrar em contradição com aquilo que se defende. E tem que dar um título também adequado ao que o articulista, a pessoa que vai articular as ideias, o dissertador, o argumentador, ele coloca. Os artigos de opinião também, o autor deve localizar o leitor,
inserindo no contexto da discussão. Então, é como se você estivesse conversando com o leitor. Então, você tem que usar também de recursos que você traga o leitor para o seu texto. Converse com o leitor. Então, são essas características que nós estudamos e os tipos de argumentos que foram também estudados. Então, aí depois vocês vão responder aí uma outra atividade identificando quais são os tipos de argumentos.